Que privilégio receber você na abertura da Semana do Espírito de Profecia. Pelo segundo ano consecutivo, a gente está tendo o privilégio de falar sobre esse tema tão importante, o dom profético. E tudo isso daqui que a gente vai ver ao longo dessa semana vai acontecer porque há uma série de instituições, pessoas que têm apoiado esse projeto. Esse é um projeto promovido pela sede sul-americana da Igreja Adventista, para 8 países aqui do nosso continente, em parceria com a Casa Publicadora Brasileira, que é de onde a gente está falando, e também as sedes regionais do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT. Então, você é muito bem-vindo, que bom que você está, não sei se da sua casa, do seu trabalho, quem sabe ainda, ou talvez aí na sua igreja, todo mundo reunido para poder acompanhar a nossa programação. Tem muita coisa boa esperando você, novidade, novos livros e, claro, uma mensagem especial da Palavra de Deus relacionado com os temas, com os eventos finais da história. Eu tenho também o privilégio de estar aqui com o meu amigo, mais uma vez, pela segunda ocasião, pastor Vinícius Mendes. Pastor, seja muito bem-vindo. Privilégio, amigo, a gente está juntos aqui dividindo a apresentação do programa. Oi, Tonete, privilégio é o meu estar com você aqui e também com os nossos amigos que nos acompanham em mais um ano de Semana do Espírito de Profecia, recebendo as bênçãos de Deus, aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. Você sabe que nessa semana nós vamos ser presenteados com reflexões profundas da Palavra de Deus. Nós reunimos aqui uma equipe de teólogos muito importantes no cenário brasileiro que vão a cada noite apresentar uma mensagem poderosa da Palavra de Deus baseado nesse cenário apresentado no livro O Grande Conflito, então você não pode perder. E você sabe que essa semana também é uma semana de presentes, é uma semana em que ofertas especiais aparecem para você poder ter sempre uma opção especial para abençoar a vida de alguém e abençoar a sua própria vida também. E eu quero destacar aqui, logo no início dessa nossa conversa, o livro Jesus, o Melhor Presente. Esse livro é uma preciosidade para você realmente que deseja dar um presente especial para alguém no Natal que já está chegando. Por exemplo, isso aqui é uma reunião dos capítulos mais bonitos que aparece no belíssimo livro O Desejado de Todas as Nações, que você já sabe que é a biografia mais linda que já foi escrita sobre Jesus Cristo. Então esse é um lançamento muito especial da Casa Publicadora Brasileira para você que quer presentear alguém nesse Natal. Jesus, o melhor presente. Jesus é realmente o melhor presente. Então, se você deseja adquirir este livro, é só você acessar agora o site cpb.com.br. Excelente, pastor Vinícius. E por falar em site, existem alguns que são também muito especiais. Inclusive, a própria CPB tem sites que trazem informações de livros de Ellen White, traz alguns desses livros gratuitamente, que é o site ellenwhite.cpb.com.br. Todos esses endereços que a gente for mencionando vão aparecer aí para você. Se você não conhece, vale a pena visitar. E a gente tem, claro, o site egwritings.org, que é um site mantido pela sede mundial da Igreja Adventista e que reúne cartas, manuscritos e os livros de Ellen White para as dezenas de idiomas para os quais eles foram traduzidos. Então, vale a pena você acessar também essa plataforma que é riquíssima. Você vai encontrar muito material ali. Agora, pastor Vinícius, para a gente começar a nossa semana de um modo muito especial, a gente precisa fazer isso pedindo a bênção de Deus. Okay. Você poderia orar, por favor? Convido você a orar com a gente, se você puder, feche seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua Palavra. Agora que nós vamos começar esse programa especial, pedimos a Tua bênção, a Tua iluminação, que tudo que seja falado aqui seja uma bênção para todos aqueles que nos acompanham. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 E pastor Vinícius, antes de a gente trazer a pregação de hoje, o momento mais especial aqui do nosso encontro, eu não posso deixar de falar deste livro aqui também, um livraço. São mais de 1.500 páginas, é a enciclopédia de Ellen White. Aqui você vai encontrar muitos verbetes a respeito de
temas sobre os quais Ellen White tratou, a respeito de personagens que estão relacionados também com a história da profetisa. Enfim, é um livro de grande envergadura para você mergulhar e conhecer detalhes daquilo que ela escreveu, do contexto da época, o que é muito importante para entender o pensamento, a obra, né, os escritos de Ellen White. E tudo isso também está disponível para você no site da Casa Publicadora Brasileira. Deixa eu fazer uma explicação rápida sobre a dinâmica do nosso programa, para você entender como vai ser essa semana. A gente vai sempre ter uma abertura especial, dinâmica, depois nós vamos ter uma entrevista bem rápida, mas muito importante, sobre um tema e um material relacionado à vida e ao ministério de Ellen White. E é isso que você vai curtir agora. O pastor Tonetti conversou com uma pessoa muito especial, que tem uma relação muito íntima e de bastante sensibilidade com um livro e um tema muito especial destacado na obra de Ellen White. Acompanhe aí. Estou aqui com a Neila Oliveira, que é editora na Casa Publicadora Brasileira. Neila, seja muito bem-vinda aqui ao nosso quadro de hoje. Muito obrigada, Márcio. Um prazer estar aqui, especialmente para falar sobre um livro tão importante, um livro que eu amo muito. Pois é, mais uma novidade que a CPB está lançando, que é um livro de Ellen White, uma compilação do pensamento dela a respeito da oração, né? Descreva um pouco para a gente essa obra tão importante. Esse livro é um dos mais recentes, né, que nós publicamos, e eu creio que ele reflete muito da própria experiência de Ellen White, né? Quando a gente imagina, conhece um pouco da história dela, eu sou uma apaixonada, né, assim, pelo espírito de profecia e pela própria experiência, admiro demais a experiência, né, de Ellen White. E quando a gente pensa na trajetória dela, a gente entende cada texto desse que a gente lê, que é uma representação do que ela mesma experimentou, do que ela mesma viveu, e a importância para os nossos dias, né? A oração, eu creio que hoje ela funciona como um remédio, né, para a alma mesmo, né, para o coração. Exatamente. Eu estava dando uma olhada aqui no sumário, são muitos temas interessantes aqui, um mais atrativo do que o outro, né? Por exemplo, oração e evangelismo, o fato de Deus sempre ouvir as orações, oração persistente, o poder da oração, oração diária, oração particular, oração em família. Quanta coisa interessante, né? Orar em nome de Jesus, oração pelo perdão, oração intercessória, orações falsas, os anjos e a oração. Ou seja, o livro está permeado de temas de natureza muito prática também, né? Exato. E você me contava que você já teve contato antes mesmo de a gente ter esse livro lançado em português, porque você já havia lido a versão em espanhol, né? Exato. E eu queria te perguntar, qual que foi, assim, algumas partes, imagino que tenham sido muitas, mas, assim, mencione uma parte que te chamou mais a atenção. Só me permita, Márcio, claro, explicar, né, que foi um momento, assim, da minha vida que eu estava sentindo necessidade, assim, de estar mais em comunhão com Deus, mais perto dele, né? Não que exista algum momento que a gente não precise, né? Que a gente não sinta isso. Mas era um momento pontual da minha vida. E aí, uma amiga, ela me disse que tinha um livro que com certeza ia me ajudar muito. Ela falou, só que está numa versão ainda em espanhol. E ela me emprestou o livro dela, que era um livro antigo. E para mim foi como um tratamento realmente assim terapêutico, sabe? Porque parece que cada texto que eu li ali, ele vinha bem ao encontro daquilo que eu estava precisando para aquele momento. Isso reforçou assim, a minha convicção de que Deus sempre responde às orações. Até um dos capítulos é esse, né? Exato. Orações respondidas, como Deus atende, como é importante a gente ter paciência, esperar o tempo de Deus. E até uma sugestão, né, que ela me deu na época e que eu aproveito para compartilhar aqui, da gente fazer, ter um caderninho ali de oração mesmo, anotar ali os nossos pedidos, os nossos anseios, para depois a gente poder registrar também os agradecimentos e a gente enxergar exatamente em que momento Deus atendeu e como foi o melhor momento, como Deus sempre faz as coisas no melhor tempo, no melhor momento, e como a oração, ela traz esse benefício, né? Eu não tenho outra
comparação melhor, assim, para minha experiência do que esse tratamento. Foi um tratamento terapêutico. Eu fui sentindo a melhora e os resultados e a cura mesmo, sabe? Para aquele momento, aquela situação que eu estava passando. Que interessante, né? Alguns dizem que todo livro tem duas histórias, né? Tem a história do livro em si, que está no livro, e a história da relação do leitor com o livro, né? E a sua experiência reforça muito isso, né? Teve algum capítulo assim que você falou, poxa, esse foi um dos que eu mais gostei? Eu gosto muito do capítulo que fala sobre nós sermos homens e mulheres de oração. Então, isso tem muito a ver com todos os aspectos da nossa vida, né? Eu sou mãe, né? Então, eu já tenho filhos jovens, então eu percebo que a oração, ela faz parte desse aprendizado que a gente precisa ter, né? Primeiro com Deus, a gente aprender de Deus para a gente poder transmitir isso para os nossos filhos. A importância de, em cada fase, né, que os nossos filhos estão passando, que a família está passando, a gente ter isso, né, aquilo como um ponto central na nossa vida. Não tem como haver comunhão sem oração, né? E a oração, ela traz isso, assim, de em cada fase, em cada momento, você saber o que fazer, você poder conduzir, né, recebendo do próprio Deus as orientações. Essa conversa, né, abrir o coração, né, a Deus como um amigo. Exatamente. Então, a oração é algo muito prático, é algo eficiente e prático, né? Muito bom, ou seja, vale a pena quem está em casa, né, nos assistindo, ter esse guia, esse manual da oração e poder vivenciar também, né, experiências assim como essa que você vivenciou. Eu super recomendo, né? Eu creio que uma das melhores obras que nós temos, assim, com essa compilação, né, com esses textos de Ellen White, eu tenho certeza de que o leitor vai viver também experiências muito marcantes, como eu tive com o livro. Excelente. Neila, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso quadro da Semana do Espírito de Profecia. Foi um prazer. Viu só que entrevista legal? E que livro importante para a gente ter na nossa estante. Agora, Pastor Vinícius, aquelas pessoas que querem saber um pouco mais a respeito de Ellen White, nós temos muitos livros também aqui na CPB a respeito da autora, certo? Tonete, eu vou falar do mais importante que a gente já lançou, na realidade o maior livro que a Casa Publicadora já publicou na sua história, a maior quantidade de páginas, que é esse clássico que se tornou chamado Enciclopédia Ellen White. Fantástico. Né? São mais de 1000 verbetes sobre o contexto histórico da autora, sobre os temas da autora, sobre as biografias que circularam a biografia ou a vida de Ellen White. É um material assim espetacular para você saber tudo sobre essa personalidade tão importante da história do Adventismo e da história da literatura mundial, que é Ellen White. Então, se você deseja adquirir a enciclopédia Ellen White, que é esse material fabuloso sobre a obra, o ministério, os escritos de Ellen White, é só você acessar agora cpb.com.br. Não perca essa oportunidade de ter na sua biblioteca o maior e mais importante livro que a CPB já publicou sobre os escritos, a obra e o ministério de Ellen White. E olha, um dos verbetes que a gente tem na enciclopédia, porque foi um assunto importante dentro de tudo aquilo que Ellen White escreveu, é a temática do grande conflito, que é o tema que nós estamos explorando aqui neste ano também, né? E ao longo de cada dia nós teremos a oportunidade de entender um pouco mais a respeito dos desdobramentos desse tema. E hoje nós temos a oportunidade, ao começarmos a Semana do Espírito de Profecia, de ter a participação, uma bela reflexão com o Dr. Adolfo Soares, que é quem coordena a área de Espírito de Profecia no contexto da Igreja Adventista na América do Sul, para 8 países da América do Sul. O pastor Adolfo também é o reitor do Seminário Latino-Americano de Teologia, e ele vai falar para nós hoje a respeito de um dos capítulos do livro Grande Conflito, o capítulo 37, que trata a respeito do papel das Escrituras, da interpretação correta da Bíblia nesse contexto do Grande Conflito. Então confere aí, porque tem uma mensagem importante que vai falar ao seu coração hoje. Olá, queridos amigos. Estamos começando a Semana do Espírito de Profecia, cujo objetivo principal é
estudarmos a Palavra de Deus no contexto do livro O Grande Conflito. Pela graça de Deus, o estudo desta semana será uma bênção para todos nós. Aproveite, aliás, agora mesmo e compartilhe com seus familiares e amigos o link desta programação. No estudo de hoje, abordaremos este tema. Em tempos de crise e desafio, a Bíblia é a nossa única segurança. O nosso tema de hoje está baseado no capítulo 37 do livro O Grande Conflito. Para que o nosso estudo seja bem didático, eu responderei algumas perguntas. Pergunta 1. Que condições nos últimos dias tornam o estudo da Palavra de Deus mais importante do que nunca? Bom, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Tome a sua Bíblia, por gentileza. Isaías, capítulo 8, versículo 20, diz assim: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Como podemos notar no texto lido, o povo de Deus é encaminhado às Santas Escrituras, como a salvaguarda contra as influências dos falsos ensinadores e poder ilusório do espírito das trevas. Satanás usa todo o artifício possível para impedir as pessoas de obter conhecimento da Bíblia. Sabe por quê? Porque os claros ensinos da Sagrada Escritura ficam descobertos aos seus enganos quando a pessoa lê a Palavra de Deus. E em todo o avivamento da obra de Deus, o príncipe do mal está bem ativo para fazer atividades mais intensas. Ele aplica todos os seus esforços a fim de preparar-se para a luta final contra Cristo e seus seguidores. O último grande engano em breve ocorrerá diante de todos nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. A contrafação, o engano, parecerá tanto com o que é verdadeiro que será impossível distinguir ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo testemunho da Bíblia, declaração, e tudo será provado aquilo que for do lado do mal. Mas escute, as pessoas que se esforçam por obedecer a todos os mandamentos de Deus enfrentarão oposição e escárnio. Só poderão permanecer firmes com a graça e o poder de Deus. Por isso, a fim de suportarem o que está diante das pessoas, todos devemos compreender a vontade de Deus como se acha revelada em sua palavra. Somente os que fortalecerem sua vida com as verdades da Escritura poderão resistir no último grande conflito. A toda pessoa virá a prova essencial. Obedecerei a Deus de preferência aos seres humanos? A hora, amigos, está às portas. Estão nossos pés na rocha da imutável Palavra Divina? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus Cristo? Muito bom. Vamos para a pergunta número 2. Por que os discípulos não estavam preparados para a morte de Cristo? E qual é a lição que tiramos disto para todos nós? Bom, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura de outro texto, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Vamos então para as cartas do apóstolo Paulo, e desta vez a carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo 4, 3 diz o seguinte. Acompanhe. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Amigos, antes da sua crucifixão, o Salvador explicou aos seus discípulos que ele deveria ser morto e ressuscitar do túmulo. Anjos estavam presentes para gravar as suas palavras na mente e no coração dos discípulos. Mas os discípulos aguardavam o livramento temporal do jugo romano. Eles não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem se centralizavam todas as suas esperanças devesse sofrer uma morte tão vergonhosa. As palavras de que necessitavam lembrar-se
acabaram fugindo da sua mente. E ao chegar no tempo da prova, sabe o que aconteceu? Esta os encontrou despreparados. A morte de Cristo lhes tirou tão completamente as esperanças, como se ele não os tivesse advertido antes, nenhuma vez sequer. Assim, nas profecias, o futuro se apresenta diante de nós de maneira tão clara, como se revelou aos discípulos, pelas próprias palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final dos tempos, do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia, acham-se claramente apresentados na palavra de Deus. Acontece que multidões não possuem compreensão dessas importantes verdades, do que teriam sido, como se nunca tivesse sido revelado a eles. Satanás vigia para que toda impressão que os faria sábios para a salvação e o tempo da angústia os encontrará sem o devido preparo. Não terão sabedoria nem forças para enfrentar. Quando Deus nos envia advertências tão importantes, que são representadas como proclamadas pelos santos anjos a voar pelo meio do céu, ele requer que toda pessoa dotada de faculdade de raciocínio entenda e atenda essa mensagem. Os terríveis juízos pronunciados contra o culto à besta e sua imagem deveriam levar todos nós, sabe o quê? A um diligente estudo das profecias que estão na palavra de Deus. Dessa forma, precisamos aprender o que é o sinal da besta e como devemos evitar recebê-lo. As massas populares, porém, fecham os olhos à verdade, os ouvidos à verdade, e voltando-se a escutar fábulas. Olhando para os últimos dias, declarou o apóstolo Paulo aquilo que nós já lemos anteriormente, que virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, conforme lemos em 2 Timóteo 4:3. E sabe de uma coisa, amigos? Esse tempo já chegou. As multidões rejeitam a verdade das Escrituras, porque ela é contrária aos desejos do coração pecaminoso. As pessoas são amantes do mundo, e Satanás lhes proporciona os enganos que amam, e dessa forma as pessoas ficam sem advertência, fechando o coração. Bom, vamos para a pergunta número 3. Como que Satanás tem usado os líderes religiosos para impedir que as pessoas investiguem a palavra de Deus? E como é que Cristo ensinou a responsabilidade individual ao examinar as Escrituras? Para tanto, eu queria que você me acompanhasse no próximo texto, João capítulo 5, versículo 39. Pegue a sua Bíblia, por favor. Pegue a sua Bíblia, João capítulo 5, versículo 39. Diz assim, Jesus Cristo falando: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amigos queridos, Deus tem sobre a terra um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões de pessoas ilustradas, as deduções da ciência, os credos, as decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, nenhuma destas coisas, e nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como prova em favor ou contra de qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina, qualquer preceito, devemos pedir em seu apoio um claro: assim diz o Senhor. Acontece, amigos, que Satanás se esforça constantemente por captar a atenção para o ser humano, que o ser humano concentra a atenção nele em lugar de Deus. Induz o povo a olhar para os bispos, os pastores, os professores de teologia, os influenciadores, os pregadores, como se fossem seus guias infalíveis, em vez de examinarem as Escrituras por si mesmos, para aprenderem qual é o seu dever, a sua responsabilidade. Então, dominando a mente desses dirigentes, Satanás pode influenciar as multidões de acordo com a sua própria vontade. Quando Cristo veio para falar as palavras de vida, o povo comum o ouvia alegremente, e muitos, mesmo dos sacerdotes e príncipes, creram neles. Mas os principais do sacerdócio, os homens da nação, ficaram decididos a condenar e repudiar os ensinos de Cristo. O espírito que atuava naqueles sacerdotes, príncipes e líderes é ainda manifesto por muitos
que fazem alta profissão de piedade. Recusam-se a examinar as Escrituras, o testemunho das Escrituras concernentes às verdades especiais para o tempo em que vivemos. Apontam para o seu número, riqueza, popularidade e olham com desdém os defensores da verdade, sendo estes poucos, pobres e impopulares, tendo uma espécie de perseguição que os separa do mundo. Pela graça de Deus, amigos, devemos estudar as Escrituras com profundidade para não sermos enganados pelo inimigo. Muito bem, queridos amigos. Vamos para a pergunta número 4. É muito importante. Diz assim: quando é que a ignorância não é proteção contra a punição do pecado? Em outras palavras, até que ponto são as pessoas responsáveis pelo conhecimento da palavra de Deus? Vamos ler mais um texto importante? Provérbios capítulo 16, versículo 25. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Provérbios capítulo 16, versículo 25. Quando é que a ignorância não deveria ser levada em conta? Provérbios 16, 25. Achou aí na sua Bíblia? Eu vou ler aqui, ó. Diz assim: há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Queridos amigos, muitos são os meios pelos quais Satanás, pela influência humana, capta o ser humano e pela influência de outras pessoas, a fim de enlaçar os seus cativos. Ele atrai a si multidões, ligando essas pessoas pelos laços da afeição e conectando aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Seja qual for esta ligação, paternal, filial, conjugal, até social, o efeito é o mesmo. Os inimigos da verdade exercem sua força no sentido de reger a consciência. E, uma vez colocadas sob seu domínio, essas pessoas não têm coragem ou não têm independência para obedecer às suas convicções que sabem que são corretas, conforme estabelecidas na Sagrada Escritura. Amigos queridos, escutem. A ignorância não é desculpa para o erro ou para o pecado, quando há toda uma gama de oportunidades para fazer a vontade de Deus. Se o ser humano está vigiando, se o ser humano está viajando, é um exemplo aqui, se o ser humano está viajando e chega a um lugar em que há várias estradas e uma placa indicando aonde cada uma delas leva, o que acontece? Se essa pessoa desatende a indicação da placa, tomando qualquer caminho que lhe pareça direito, correto, poderá ser muito sincero, mas ele irá exatamente para o lugar onde a placa estava indicando. Se escolheu o lugar errado, pois irá para o caminho errado. Amigos queridos, Deus nos deu a sua palavra para que nos pudéssemos familiarizar com seus ensinos e saber por nós mesmos o que ele requer de nós. Quando um doutor da lei, na Bíblia, veio a Jesus com a pergunta: que farei para dar a vida eterna? O Salvador lhe fez referência, sabe o quê? Às Escrituras, dizendo: o que está escrito na lei? Como você lê? Confira essa história em Lucas capítulo 10, versículos 25 e 26. Sabe o que significa tudo isso, amigos queridos? A ignorância não desculpará adolescentes, não desculpará jovens ou adultos, e nem livrará do castigo devido pela transgressão da lei de Deus. Sabe por quê? Porque todos temos o acesso à exposição fiel da lei de Deus e dos seus principais requisitos. Não basta termos boas intenções. Não basta fazermos o que julgamos ser correto, ou que um pastor diz que é correto, o influenciador diz que é correto. Não. A salvação de nossa vida, amigos, está em jogo e devemos examinar as Escrituras por nós mesmos. Por mais fortes que possam parecer ou ser as nossas convicções, por maior confiança que tenhamos de que aquilo que sabemos é a verdade, a nossa opinião, a nossa certeza não deve ser o nosso fundamento. Nós temos um mapa dando todas as indicações do caminho,
a jornada em direção ao céu. E não devemos conjecturar a respeito de coisa alguma, devemos confiar na palavra de Deus. O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional, sabe qual é? É aprender das Escrituras o que é a verdade e então andar na luz da verdade, animando outros a seguirem esse exemplo. Desta maneira, queridos amigos e irmãos, devemos dia após dia estudar a Bíblia, diligentemente, com profundidade, ponderando todo o pensamento e comparando passagem com passagem. Com auxílio divino, devemos formar nossas opiniões por nós mesmos, visto que individualmente devemos responder por nós mesmos perante Deus. Muito bem, já lidamos com 4 perguntas. Vamos para a quinta pergunta. A quinta pergunta é a seguinte: o que pode esperar receber o estudante da palavra de Deus? O que ele pode esperar receber como fruto do estudo? Vamos para um outro texto importante? Salmo 119, versículo 18. Tome a sua Bíblia, por gentileza. Salmo 119, versículo 18. Olha que texto maravilhoso. Diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que lindo. Amigos queridos, muitas porções das Escrituras que pessoas eruditas declaram ser mistério ou que não consideram como tendo importância, estão repletas de conforto, de instrução para aquela pessoa que quer aprender na escola de Cristo. Um dos motivos que muitos teólogos não têm compreensão mais clara da palavra de Deus, sabe qual é? É porque fecham os olhos diante de verdades que não querem praticar. O compreender a verdade bíblica não depende tanto do vigor intelectual, como da singeleza de propósito e de um fervoroso desejo de fazer o que é o correto. Amigos queridos, nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo nos pode fazer compreender, entender a importância das coisas que são fáceis de se perceberem, ou impedir-nos de torcer verdades difíceis de serem entendidas. É o mistério de anjos celestiais prepararem o coração para de tal maneira que nós possamos compreender a palavra de Deus a ponto de ficarmos encantados com sua beleza, admoestados por suas advertências ou animados e fortalecidos por suas promessas. Anjos de Deus, amigos, anjos de Deus acham-se em redor dos que estão desejosos de serem ensinados nas coisas divinas. E, no momento de grande necessidade, esses anjos nos trarão à lembrança as mesmas verdades de que precisamos naquele instante. Que tremenda bênção. Vamos para mais uma pergunta? Pergunta número 6. Que outros motivos há para o estudo intensivo da Bíblia? Vamos para mais um texto comigo, por favor. João capítulo 14, versículo 26. João capítulo 14. Tome sua Bíblia, por gentileza. Esse texto merece ser lido. E se você tem o hábito de sublinhar a Bíblia, você pode sublinhar esse texto também. João capítulo 14, versículo 26. Olha só que bênção. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, diz Cristo, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Amigos queridos, os ensinos de Cristo devem previamente ser armazenados na mente, a fim de que o Espírito de Deus traga esses ensinos à lembrança no tempo de perigo, no tempo de necessidade. O rei Davi escreveu algo muito bonito. Escondi a tua palavra no meu coração. Sabe para quê? Para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Amigos queridos, todos os que dão valor aos assuntos eternos devem estar preparados para enfrentar as incursões do ceticismo, da descrença. Estamos vivendo, amigos, no período mais solene da história deste mundo.
O destino das imensas multidões da terra está prestes a decidir-se. O nosso próprio bem-estar futuro e também a salvação de outras pessoas está próximo. Precisamos estar alertas, necessitamos ser guiados pelo Espírito da verdade. Todo aquele que é fiel a Cristo deve fervorosamente indagar: Senhor, que queres que eu faça? Amigos queridos, necessitamos humilhar-nos perante o Senhor, com jejum, com oração, e meditar muito e profundamente em sua palavra, especialmente nas cenas do juízo que virá. É o nosso dever buscar agora uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Não temos tempo a perder, amigos. Acontecimentos de vital importância deverão ocorrer em redor de todos nós. E o diabo está desesperado e quer nos encantar com suas mentiras. Não devemos dormir. O adversário está perto, está na emboscada, pronto para qualquer momento, caso nos tornemos sonolentos e cansados, saltar perante nós e, dessa forma, fazer-nos presa fácil da sua vontade. Isso não pode acontecer. Isso só é possível vencer pela orientação do Espírito Santo. Vamos para a última pergunta. A pergunta 7. Que alegria virá à pessoa que encontra verdadeira sabedoria na palavra de Deus? Vamos para o Salmo de novo, amigos. Salmo 119. Salmo 119, versículos 99 e 104. Salmo 119, versículos 99 e 104. Achou na sua Bíblia aí? Salmo 119, versículo 99 e o versículo 104, eu leio aqui. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. 104. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Que bênção, né? Aí a gente percebe que a intenção verdadeira da palavra de Deus não é erudição, mas sim transformação. Amigos queridos, quando o tempo de prova vier, serão revelados os que fizeram da palavra de Deus a sua regra de vida. Essas pessoas verão que, por exemplo, no tempo do desafio, no tempo da seca, não se nota nenhuma diferença entre os ciprestes e as outras árvores. Mas ao soprarem as rajadas terríveis hibernais, os ciprestes permanecem firmes, enquanto as outras árvores perdem a sua folhagem. É no tempo da provação que as coisas se revelam. Assim, aquele que com coração falso professa uma religião de mentira, poderá agora não se notar diferença entre essa verdade, essa pessoa e o cristão verdadeiro. Porém, quando o tempo de tentação e de dificuldade vier, aí sim aparecerá a diferença. Sabe de uma coisa? Levante-se a oposição. De novo exerçam domínio, fanatismo e intolerância. Acenda-se a perseguição e os insinceros e hipócritas vacilarão, renunciarão à fé, mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se mais forte em sua fé. A sua esperança ficará mais viva do que nos dias da prosperidade. Portanto, o que determinará a postura de um e de outro? Os tempos difíceis. E, amigos queridos, os tempos difíceis estão diante de nós. Amigo e irmão, precisamos estudar solenemente a palavra de Deus. Aqueles que desejam perseverar no tempo de perigo devem compreender por si mesmos o testemunho das Escrituras, pois ninguém será capaz de resistir no último grande conflito, exceto as pessoas que fortaleceram sua vida, a sua mente, alimentando-se das verdades da Sagrada Escritura. Irmãos e irmãs, o inimigo está em nosso encalço. Precisamos estar bem acordados
despertos, atentos e em guarda contra os ataques do inimigo. Devemos amar a verdade para este tempo, e não apenas amá-la e conhecê-la, mas, acima de tudo, obedecê-la. Isso nos impedirá de aceitar enganos fortes que se apresentarão nos tempos finais. Amigos queridos, Deus fala conosco pela sua palavra. Ele também nos fala através dos testemunhos de Ellen White. Ela é a mensageira do Senhor. Portanto, queridos irmãos, dediquemos tempo e o melhor do nosso intelecto à Bíblia e aos escritos de Ellen White também. Por isso, queridos irmãos, precisamos aprender a orar com a mesma intensidade e com o mesmo fervor com que Jacó orou na noite da angústia. Precisamos buscar a Deus de coração. Somente quando lutamos com Deus desta forma é que a nossa vida será transformada. Assim, o nosso caráter mudará e então obteremos a preparação de que tanto necessitamos. Querido amigo, querido irmão, você que acompanhou esse primeiro sermão da Semana do Espírito e Profecia, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e como seu povo compreendamos a gravidade do tempo que vivemos e também sintamos o desejo de que temos uma grande necessidade espiritual, a fim de buscar de todo o coração uma verdadeira experiência com Deus. Somente isso nos permitirá passar triunfalmente pelas últimas horas da tempestade para encontrarmos paz na palavra e no autor da palavra. Por favor, permita-me fazer uma oração com você neste momento. Feche seus olhos, concentre o seu pensamento, oremos. Obrigado, Pai, por esta reflexão de hoje, por este sermão. Obrigado porque lemos a Tua palavra e compreendemos como ela é importante. É a nossa única salvaguarda para os tempos em que vivemos. Ajude-nos a lê-la, estudá-la, compreendê-la e obedecê-la. Oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, amanhã haverá outro tema importante. Esperamos você. Um grande abraço e que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Que tema essencial para a gente começar a Semana do Espírito e Profecia, não é, Vinícius? Falando sobre a Bíblia e a importância de uma interpretação correta das Escrituras numa época em que a gente vê tantas interpretações hermenêuticas controversas, equivocadas, né? É verdade, Márcio. A Bíblia é a palavra de Deus, né? É nela que a gente encontra um guia seguro, a gente sabe para onde ir, é ela que é a luz que ilumina o nosso caminho e é muito importante que nós tenhamos uma interpretação exatamente correta, bíblica, né? Que utilize os próprios princípios da Bíblia para interpretá-lo, para que a gente possa estar com segurança nessa rota que vai nos levar à vida eterna. Exatamente. E a gente tem a oportunidade hoje de poder conversar um pouco com o pastor Adolfo Soares a respeito desse tema, ampliando um pouquinho mais o sermão que ele trouxe para nós. Então vamos lá, acho que ele já está com a gente. Ô pastor Adolfo, tudo bem, meu amigo? Que bom receber você mais uma vez aqui na Semana do Espírito e Profecia. Tudo bom, pastor Vinícius, pastor Márcio? É uma bênção estar com vocês nesta oportunidade e com os amigos que nos acompanham nesta Semana Espírito e Profecia. Foi muito bom ouvir a sua explanação, pastor Adolfo, e a gente já quer encaminhar uma pergunta importante para a gente digerir um pouco esse assunto tão importante e tão crucial para a nossa vida hoje. Você mencionou, por exemplo, que os próprios discípulos que caminharam com Jesus durante 3 anos e meio, eles não entenderam muito bem aquilo que Jesus havia dito para eles e por isso foram surpreendidos com o desfecho da história de Cristo com a cruz. Diante disso, eu pergunto para o senhor, como que a gente pode ter a informação correta que está registrada na Palavra de Deus e ter a interpretação correta para que a gente saiba exatamente, ou pelo menos em termos de princípios gerais, aquilo que Deus tem reservado para o seu povo e não ser enganado com interpretações mentirosas em relação à Palavra de Deus? Pastor Vinícius, essa é uma questão crucial em relação ao estudo da Palavra de Deus. Eu penso que um primeiro aspecto é que precisamos abordar a Bíblia não como mera literatura. Esse é um ponto de início, porque se nós a abordarmos como mera literatura, iremos a ela com os nossos princípios e com as nossas regras de interpretação. E se assim fizermos, seguramente chegaremos a uma compreensão equivocada.
Um segundo ponto é que é o que está registrado em 2 Timóteo 3,15. Aliás, 3,20, é isso mesmo, 3,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem... Aliás, 2 Timóteo 3,15, né? 2,15, não, 3,15. Que desde a infância você conhece as sagradas letras. Então, não tomar a Bíblia como mera literatura, mas sim como sagradas letras. Quando tomamos a Bíblia como sagradas letras, nós então vamos a ela com as regras de interpretação que ela própria oferece. Aí o nosso amigo que está acompanhando pergunta, mas e nesse sentido, quais são as regras? Aí eu vou para João 16,13. Sabe quem é o nosso intérprete mesmo? É o Espírito Santo. Ele, diz João 16,13, nos guiará a toda a verdade. Assim, pastor Vinícius, pastor Márcio, amigos queridos, se o Espírito Santo nos ensinar a verdade, nós não seremos enganados, nem por falsos intérpretes e nem por falsas interpretações. A Bíblia é um livro que deve ser lido na companhia de Deus, na companhia do Espírito Santo. É o único jeito de se vacinar contra falsos profetas e contra falsas compreensões. Perfeito, pastor Adolfo. Acho que um outro ponto interessante que a gente pode ampliar aqui também é esse aspecto da responsabilidade individual, né? Ou seja, o papel que cada um de nós tem na leitura, no estudo, na compreensão das Escrituras, né? Aliás, eu me lembro de uma declaração interessante de Ellen White, em que ela fala que a gente não deveria de receber a palavra de Deus apenas pela mente de outras pessoas. Ou seja, de que a gente precisa se empenhar no estudo, né, e na compreensão das Escrituras. Bem, diante disso, eu queria lhe perguntar o seguinte, existe uma maneira prática, uma maneira mais simples, fácil de a gente adotar uma hermenêutica que nos leve, a uma compreensão correta das Escrituras? Como que a gente pode fazer isso no estudo diário da Palavra de Deus? Pastor Márcio, você mencionou algo que eu aprecio muito, os escritos de Ellen White. Aliás, estamos na Semana do Espírito e Profecia, que envolve também os escritos de Ellen White. Alguns anos atrás, eu me deparei com uma citação de Ellen White, que para mim há várias, mas essa para mim é muito prática e ela tem uma função extremamente didática. Eu até estou com ela aqui, o livro Educação, página 189. Diz assim, tome o estudante da Bíblia, um versículo, e concentre o espírito, a mente, em descobrir o pensamento que Deus pôs ali para ele, para o estudante. E então se demore nesse pensamento até que se torne seu também. Livro Educação, página 189. Aqui, Márcio e amigos, nós temos 5 passos hermenêuticos muito práticos e muito simples. Qualquer pessoa pode executá-los. Eu vou mencioná-los a partir desse parágrafo. Primeiro, selecione um verso, passagem curta. Algo que você dê conta de estudar. Segundo passo, concentre-se. Desligue celular, desligue computador, desligue o som e concentre o melhor do seu intelecto para compreender aquilo que você está lendo. Terceiro passo hermenêutico. Descubra a ideia contida no verso. Deus tem um pensamento que Ele colocou para você, pensando em você. Você tem que se concentrar para descobrir o que Deus quer lhe comunicar no momento que você está lendo. Quarto, demore o seu pensamento nesse verso. Não leia e saia correndo para o trabalho. Levante um pouquinho antes, dedique uns minutos razoáveis para ler e esperar a comunicação do Espírito Santo ao seu coração. E quarto, demore esse pensamento no verso. Você descobriu a ideia, agora se demore. E em quinto lugar, assimile essa ideia. Tome aquilo que está no texto e que o que está no texto pule para a sua mente, para o seu coração. Olha, selecione um verso, concentre-se, descubra a ideia, demore-se, assimile. Passos simples, pastor Márcio, queridos amigos, que nos ajudarão a uma compreensão mais profunda e clara da palavra de Deus. Muito bom, pastor Adolfo. Você sabe que a gente vive num tempo hoje em que as pessoas sempre querem saber o que vão ganhar se fizerem determinadas coisas. É aquela prática ou a política do investimento. As pessoas só fazem se vão ganhar algo em troca.
Bom, já que existe esse espírito na sociedade, que pode ser criticado em muitos sentidos, mas eu vou te perguntar uma coisa, se a pessoa ela resolver ler a Bíblia, ela vai ganhar alguma coisa em fazer isso? Quais são os benefícios que alguém terá se resolver praticar a leitura da Bíblia diariamente? Excelente questão, pastor Vinícius. De fato, muitas pessoas querem saber o que ganham, né? Há muito ganho na leitura da Bíblia. Eu poderia mencionar aqui alguns, por exemplo, 1 João 2,14. Se você ler a Bíblia, ela fortalecerá você. Ninguém quer ser fraco. Todos queremos ser fortes. Leia a Bíblia, você será forte. Salmo 119,9. A Bíblia, a leitura da Bíblia, é um agente de purificação. João 15,7. Se você ler e compreender a palavra, haverá resposta para as suas orações. Outro ganho, João 15,11. Se você ler a palavra, ela trará alegria ao seu coração. Que mais? Salmo 119,98. Você quer ser sábio? Leia a Bíblia e você terá sabedoria. Salmo 119,105. Você quer ter seus caminhos, seus passos iluminados por Deus? Então leia a Bíblia. Josué 1,8 garante que se você ler a Bíblia e seguir os seus conselhos, você terá sucesso na vida. Olha aí, mencionei 7, 8 pontos das centenas de benefícios que a leitura e estudo da Bíblia apresenta para o leitor fiel. Dentro dessa linha ainda, a respeito do que a gente ganha, né, quando nós estudamos a Bíblia, será que o estudo das Escrituras oferece apenas um auxílio espiritual, ou nós poderíamos dizer que a palavra de Deus também é uma ferramenta importante no desenvolvimento intelectual das pessoas? Pastor Márcio, essa é uma questão interessante e eu, sabe que já me fiz essa pergunta no passado e um dia, lendo os escritos de Ellen White, o mesmo livro Educação que eu mencionei agora há pouco, encontrei uma citação preciosa que diz assim, ó, como meio para o preparo intelectual, a Bíblia é mais eficiente do que qualquer outro livro, ou todos os livros reunidos. Fiquei impressionado, porque na minha cabeça o benefício era puramente espiritual, mas ela diz não, para o preparo intelectual a Bíblia é melhor. E eu pensei, por quê? E ela continua assim, ela dá algumas razões, a grandeza de seus temas, a nobre simplicidade das suas declarações, e a beleza de suas imagens despertam e elevam os pensamentos como nada mais o faz. Uau, eu fiquei impressionado. Isso aqui mereceria uma reflexão longa, mas rapidinho aqui, 1 minuto. Por que a Bíblia nos deixa mais inteligentes, não apenas nos traz benefícios espirituais? Porque deixa a nossa mente mais inteligente. Primeiro, a grandeza de seus temas. Amigo, grande conflito. Bem versus mal. Para você entender isso, tem que aplicar o melhor do seu intelecto. Segunda razão, a simplicidade de suas declarações. A Bíblia é tão simples e torna coisas complexas tão simples. Isso requer um raciocínio duplo. Primeiro para compreender o complicado e depois para tornar o complicado simples, de tal forma que todo mundo possa entender. E a terceira razão que ele diz é a beleza das suas imagens. Tem muitas metáforas, tem muitas figuras na Bíblia. A compreensão delas exige concentração. Exige a compreensão de aspectos literários da Bíblia como literatura. De tal forma, pastor Márcio e amigos, que quando você lê a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, crescemos espiritualmente, mas também crescemos intelectualmente. Aliás, nenhum livro tem 66 contextos diferentes. A Bíblia tem. Mais de aproximadamente 40 autores. Para compreender tudo isso, amigo, tem que ter muito poder intelectual. É por isso que a leitura da Bíblia nos torna pessoas mais inteligentes. Perfeito. Olha, a gente queria ter mais tempo aqui para a gente continuar conversando, mas vamos ter uma semana aí em que a gente vai abordando a cada dia, não é, pastor Adolfo? Temas importantes, tão importantes quanto este, né? De entendermos a palavra de Deus e de a gente ser protegidos contra os enganos, especialmente nos tempos em que nós temos vivido. Muitíssimo grato, pastor Adolfo, pela disponibilidade de conversar com a gente e nós temos certeza que vai ser uma bênção essa semana que está só começando, né? Obrigado a você, pastor Márcio, pastor Vinícius, querido amigo que nos acompanha. Um privilégio estar com vocês e que Deus nos ajude para que a sua palavra nos dê segurança nos tempos em que vivemos. Perfeito. Um forte abraço.
Pastor Tonetti, que entrevista interessante, né? Ampliou ainda mais a profundidade do tema que já foi abordado hoje, né? Uhum. E deixa a gente com um gostinho para mergulhar um pouco mais no capítulo, que foi o capítulo de referência do estudo de hoje, né? Agora, eu tenho certeza que o pessoal que está em casa nos assistindo, ou quem sabe lá na igreja, imagino que haja várias igrejas em que está todo mundo reunido, acompanhando aqui a gente. Valeu a pena, não valeu? Ficar até agora. E olha, tem mais coisa ainda que vai acontecer aqui. Tem novidade aí chegando. Lembra do livro, eu acho que o pessoal vai se recordar. Aquele livro da entrevista com a Neila. E aí, quem ficou até agora? Qual é a recompensa? A gente começou esse programa falando para você que você teria um desconto especial se você desejasse adquirir o livro Oração de Ellen White, que é o lançamento desse ano, que é uma coletânea de textos maravilhosos sobre o tema da oração. Então, se você chegou até o final, está conosco aqui, você vai ter o prêmio de ter um cupom de desconto muito especial para adquirir o livro Oração de Ellen White. É uma exclusividade para você que está acompanhando com a gente a Semana do Espírito de Profecia. Então você usa esse cupom que você está vendo na sua tela. Você pode acessar o site cpb.com.br ou o aplicativo da CPB, CPB Loja, que você tem acesso aí no seu celular, na loja de aplicativos do seu celular, e você pode adquirir tanto pelo site quanto pelo aplicativo o livro Oração com esse cupom especial de desconto. É maravilha, você não pode perder, faça isso agora. Esse é um detalhe importante, pastor Vinícius, precisa ser agora. Esse cupom de desconto vale para hoje, então fique ligado, acesse o site agora e aproveite esse grande desconto. Pastor Vinícius, estamos chegando aqui ao final do nosso programa de abertura da live da Semana do Espírito de Profecia. E que bênção foi, né? Participarmos desse momento. Uma bênção muito grande. Eu queria agradecer a você que esteve conosco ao longo desse programa especial, em que nós começamos essa semana, que vai ser bênção sem medida para a sua vida e para a sua família. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é o resumo do caráter de Deus. Você sabe, Deus é amor, não por coincidência. Essa é a última frase do livro Grande Conflito. Deus é amor. Sabe por que o livro Grande Conflito termina com essa frase? Porque ela é o resumo de toda a palavra de Deus. Se você esquecer qualquer coisa ou tudo que foi falado aqui hoje, não se esqueça, Deus ama você e o plano da redenção foi para salvar gente como você. Então abra seu coração, permita que Deus transforme a sua vida e permita que o amor de Deus esteja no seu coração. Um forte abraço, que Deus te abençoe muito e até amanhã a gente aguarda você. Até amanhã, a gente tem um encontro às 8 da noite aqui pelo canal Adventistas Brasil e os canais da CPB. Até lá.